Todos nós, em algum momento, já sentimos ou expressamos ira. Não é verdade? Creio que também podemos concordar que nem sempre a nossa ira foi uma ira justificada, uma ira justa ou uma ira santa. Meus amados, quando temos em mente tratar a respeito deste tema, ou seja, a respeito da ira ou de qualquer outro tema, nós precisamos ter muito cuidado em definir os termos de forma que este não venham contradizer o que a Sagrada Escritura nos revela. Por que não? Porque nós acreditamos que a Bíblia é a verdade, é o nosso guia, a verdade. Pois bem, então o que é a ira? A ira pode ser definida como o desgosto, o desprazer, a revolta motivada por algo que nós consideramos errado. Ficou claro? Agora, se esse desgosto, desprazer ou revolta se justifica diante de Deus, é uma história completamente diferente. E veja bem que da forma que foi definida a ira, esta pode vir a se manifestar ou permanecer oculta. Por exemplo, a ira pode manifestar-se em palavras ou em ações, não é verdade? É a classe de ira que claramente pode ser percebida. Mas a ira também pode permanecer escondida na alma, no coração, por muitos anos. Olha o perigo. Pois bem, para entender melhor o que nós estamos tratando, vamos dar um exemplo, tá bom? Me acompanhe, por favor. Imagine que você trabalhou o dia inteiro enfrentando muitas, mas muitas dificuldades em seu ambiente de trabalho. Agora, o único que você deseja é chegar em casa, dirigir-se ao seu confortável sofá, pegar um refrigerante e desfrutar de seu momento de tranquilidade. Oh, maravilha! Bênção de Deus! Agora, você julga que tem todo o direito do mundo de não ser incomodado. Nem pela sua esposa, nem pelo seu filho, nem sequer pelo bichinho de estimação. Ninguém pode incomodá-lo. Ninguém. Mas acontece que seu filho de 3 anos de idade nada sabe de seus pensamentos e de seus direitos, então ele começa a gritar, ele brinca, ele ri alto, ele chama você incessantemente dizendo papai, 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 papai. Nesse momento você julga que seu filho de 3 anos não está respeitando o seu direito. Ao final de contas, você é o pai que trabalhou durante o dia inteiro para levar o sustento para dentro do seu lar. Segundo você, deveria ser tratado como rei, o soberano que acabou de chegar ao seu castelo, ao seu palácio, portanto você não quer ser incomodado. Agora, se a postura de seu filho já é considerada por você errada, imagine a mãe desse menino. Ela não para de pedir que você conserte isso ou aquilo e por aí vai. Está me acompanhando? Você pode pensar, acaso ela não percebe que eu estou cansado? Que absurdo! O que você faz? Nós já podemos imaginar. Você resmunga, você grita, você age violentamente. Por que você reagiu assim? Você reagiu assim porque você julgou que não merecia ser tratado dessa maneira. Você julgou que tanto seu filho quanto sua esposa agiram com uma tremenda falta de consideração, uma tremenda falta de respeito, não é verdade? Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: por qual padrão você julgou que o comportamento de seu filho e o comportamento de sua esposa foram comportamentos injustos ou errados? Foi através da palavra de Deus? Creio que não. Certamente o padrão moral foi você mesmo. Isso mesmo, foi você. Você julgou tudo desde a sua perspectiva. Que perspectiva, pastor? Desde a perspectiva do seu desejo, a perspectiva da sua vontade e dos seus supostos direitos ou necessidades e por aí vai. Você teve uma revolta não justificada, você teve um desgosto pecaminoso, você teve uma ira pecaminosa. Pois tal revolta não se fundamentou em algo que Deus considera pecaminoso. Ou você já se esqueceu de que Deus é o único padrão moral?
a quem nós devemos ouvir, seguir e imitar? Unicamente Deus. Não se esqueça de que Deus é o único santo em si mesmo. Deus é o único justo em si mesmo. Deus é o único puro em si mesmo. Deus é o único verdadeiro em si mesmo. Ele é o único quem pode nos dizer o que é certo ou errado, justo ou injusto. Você pode estar pensando, mas pastor, o senhor está me dizendo que toda vez que eu julgo algo como errado, segundo meus próprios pensamentos, eu estou pecando? Bom, se você julga alguma palavra ou algum comportamento como pecaminoso, e escute bem, e Deus não considera da mesma forma, então sim, você está pecando. Por quê, pastor? Porque Deus é o único padrão moral e a Bíblia nos revela as leis de Deus, os mandamentos do Senhor, os princípios pelos quais nós devemos nos guiar. Nós não estamos autorizados a sentir revolta, desgosto, ou seja, por algo que Deus não considera revoltante. Mas espera um momento. Deus também se revolta? Essa é uma excelente pergunta. E a resposta é sim. Leia comigo, por favor, o que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 1, e no versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus se revolta pelo pecado. Deus se revolta contra toda e qualquer transgressão à sua lei. Esse é o motivo pela qual a ira de Deus é uma ira santa. Uma ira santa. É uma revolta santa. Não é como normalmente é a nossa ira. Não é verdade? A nossa ira é uma ira pecaminosa. Aliás, se devemos imitar a Deus em tudo, nós deveríamos imitá-lo em sentir desprazer, sentir revolta contra o pecado. E creio que o primeiro pecado contra o qual nós deveríamos nos revoltar seria o pecado de não haver agido conforme a vontade revelada de Deus nas Sagradas Escrituras. Então, meus amados, a próxima vez em que você julgue que foi tratado de forma errada, eu gostaria que, por favor, pensasse se seu julgamento de fato é aprovado por Deus. A próxima vez em que você julgue uma situação vivida, uma palavra dita, uma ação contra você e você a considere como errada, pense: é de fato errado segundo Deus? É de fato errado segundo Deus? Minha revolta se justifica diante de Deus? A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém.